Olá, tudo bom? Meu nome é Paulo Romão, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria e sejam bem-vindos às meditações matinais. Hoje vamos continuar as nossas meditações na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1 ainda. Vamos ler hoje os versículos de 3 a 5. Acompanhe comigo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Diante desses 3 versos, podemos extrair 3 aplicações para a nossa vida. Veja o versículo 3 novamente, que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. O apóstolo Paulo aqui, nesse verso 3, está dando graças a Deus por aquilo que ele lembra dos seus irmãos. E veja que esses irmãos eram apoiadores firmes do ministério missionário do apóstolo Paulo. E ele recorda de forma agradável daquilo que aconteceu desde o começo em seu ministério. Se nós voltarmos os nossos olhos para Atos capítulo 16, no versículo 15, no versículo 40, nós encontramos o apóstolo Paulo vendo os frutos do seu trabalho missionário naquela região, como também o ajuntamento dos santos como resultado do seu trabalho evangelístico e missionário na região de Filipos. Até mesmo na nossa passagem, no versículo 5, nós vemos esse contato contínuo que o apóstolo Paulo tinha com os irmãos de Filipos. E quando ele recordava desses irmãos, ele dava graças a Deus. Ele, com alegria, louvava ao Senhor. E diante disso, nós podemos tirar a primeira aplicação para a nossa vida. O que as pessoas recordam sobre nós? Será que quando elas lembram sobre nós, da nossa vida, elas lembram de atitudes que glorificam a Deus? Elas lembram de ações que testemunhavam ou testemunharam o Evangelho para elas? Já no versículo 4, nós vemos que o apóstolo Paulo fazia sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as suas orações. O que o apóstolo Paulo fazia, e de fato fazia em todo o tempo, ou seja, demonstrando uma intensidade, uma continuidade da ação do apóstolo Paulo, ele estava continuamente suplicando por aqueles irmãos. E não era uma súplica lamentando, com peso por causa que ele estava fazendo aquilo. Não, ele fazia isso com alegria. Ele em todo o tempo, intensamente, continuamente suplicava com alegria por esses irmãos. E nós devemos lembrar que a súplica refere-se à oração, e era o que o apóstolo Paulo fazia. Interessante que J.C. Ryle diz que orar e pecar nunca poderão conviver no mesmo coração. A oração consumirá o pecado, ou o pecado sufocará a oração. Mas o que é oração? Como podemos definir oração? Podemos dizer que a oração é a aproximação da pessoa para com Deus através de falas ou pensamentos. No breve catecismo de Westminster, na pergunta 98, ele define assim o que é oração. Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias em nossa vida. Diante disso, nós vemos Lutero dizendo o seguinte, que todos nós somos pedintes, e essa é a verdade. Em cima disso, J. Packer falou o seguinte, diante do trono de Deus, somos todos pedintes. E pedir boas dádivas de Deus é o que consiste a oração de súplica. Para ilustrar isso, pense numa criança que deseja ter um chocolate. Ela chega ao seu pai e começa a insistir, começa a pedir continuamente até conseguir ganhar do seu pai o chocolate que deseja. Essa é a ideia da súplica, de nós estarmos constantemente, diariamente, rogando a Deus por aquilo que nós queremos. Com isso, nesse verso, podemos encontrar a segunda aplicação para a nossa vida. Como está a sua vida de oração? Será que sua vida de oração é repleta de alegria? Ou você faz isso com fardo, com pesar, correndo, querendo acabar logo para fazer de fato as coisas importantes da sua vida?
Será que em sua oração você constantemente suplica o socorro de Deus, suplica a ação de Deus sobre a sua vida, suplica pelas misericórdias de Deus sobre você? Será que suas orações envolvem todos os outros ou é uma oração apenas para si, pedindo as coisas para você mesmo? E será que a sua oração é uma oração constante ou você só se recorda em orar a Deus quando tudo está mal, quando tudo está ruim? Veja que o apóstolo Paulo aqui fala que houve uma cooperação no Evangelho, ou seja, um auxílio financeiro para o ministério missionário do apóstolo Paulo. E esse auxílio foi desde o primeiro dia até agora, ou seja, houve uma continuidade nesta ajuda. Ao mesmo tempo, nós vemos aqui a generosidade dos irmãos de Filipos para com o trabalho missionário. A gratidão em darem continuamente a ajuda financeira para aquilo que o apóstolo Paulo estava realizando. Por isso você deve refletir, você é uma pessoa generosa? Você é uma pessoa disposta a ajudar financeiramente os nossos irmãos que estão no campo missionário? Então, diante desses 3 versículos, nós podemos encontrar as 3 aplicações com a qual nós passamos. A primeira é testemunho. O que a nossa vida está expressando? Quando as pessoas lembram de nós, elas lembram de atos que glorificam a Deus, elas lembram de atitudes que são cartas vivas do Evangelho, ou elas lembram de atitudes que não correspondem com o que está escrito na palavra de Deus, não correspondem com aqueles que se dizem crentes. A segunda aplicação que nós vimos é sobre oração. Nós temos uma vida contínua de oração, nós oramos, suplicamos a Deus sabendo que Ele é o Deus do socorro, suplicamos a Deus com alegria, sabendo que Ele de fato ouve a nossa oração e por isso podemos orar? E será que nós oramos a Deus continuamente, sempre, independente das situações? Ou só oramos quando está difícil? Ou só oramos quando está complicado? Ou só oramos quando o fardo está pesado demais? E por último, em terceiro lugar, para finalizar, nós temos um coração generoso, o nosso bolso também está convertido para que nós ajudemos os nossos irmãos que estão no campo missionário, estão na ponta da lança para propagar o Evangelho àqueles que estão perdidos em seus delitos e pecados. Por isso, sempre quando olharem para esses versículos, lembrem dessas 3 aplicações: testemunho, oração e auxílio. Deus abençoe e até a próxima Meditações Matinais.